Cá estou para o quarto episódio do podcast Pais com Rede. Hoje vou falar com vocês sobre a questão. Eu tenho vindo a falar com vocês, na verdade, deste pedido de substituir o julgamento pela curiosidade na relação que nós mantemos com os nossos filhos. Na comunicação, é muito importante eu demonstrar curiosidade. E então, hoje, o que eu gostava aqui de explorar um pouco neste episódio é de que forma é que nós podemos colocar na prática esta questão da curiosidade. E então, vou aqui focar alguns momentos da nossa convivência com os nossos filhos adolescentes em que essa curiosidade pode estar presente. Então vou começar aqui pela questão dos pensamentos, ou seja, nós colocarmos aqui, criarmos um espaço de partilha, de perguntarmos aos nossos filhos o que é que eles pensam, o que é que eles estão a pensar naquele momento, ou o que é que tipo de pensamentos é que normalmente eles exploram mais ou eles têm. E aqui é muito importante esta questão de nós colocarmos mesmo esta intenção antes de procurarmos saber que tipos de pensamentos é que eles estão a sentir, porque se nós formos com essa, ou seja, se nós colocarmos essa pergunta, mas com uma intenção de a seguir dizer que se é o certo ou se é errado, ou seja, aí acaba por entrar o julgamento naturalmente e esta função e esta intenção da curiosidade acaba por desaparecer, o que não é muito saudável nem muito benéfico, porque do outro lado o nosso filho poderá perceber esse julgamento e essa intenção escondida, camuflada, e automaticamente vai se fechar e não vai sentir-se seguro para poder partilhar connosco os seus próprios pensamentos. Outra questão também tem a ver com aquilo que eles dizem, aquilo que eles ou seja, a intenção deles também na comunicação que eles estão a ter connosco. E muitas vezes nós sabemos, e eu falo por mim como mãe, também acontecia, eu procurar adivinhar qual era a ideia, qual era a intenção que estava na comunicação que eles estavam a ter comigo. E o facto de eu procurar adivinhar, acredito que muitas das vezes fui injusta, não tinha nada a ver com aquilo que eles possivelmente estariam a tentar comunicar comigo. Por isso é muito importante eu colocar aqui a minha escuta ativa, ou seja, sem segundas intenções, de uma forma muito clara, eu mostrar curiosidade ao perguntar-lhes o que é que eles procuram dizer com aquilo que estão a dizer, o que é que aquela mensagem está a tentar passar. É muito também importante e é uma boa estratégia para nós também trabalharmos e colocarmos aqui a nossa curiosidade. A questão das emoções, não é? O eu perguntar, aliás, eu como mãe, foi das últimas aprendizagens que fiz já numa fase muito avançada da adolescência, da fase quase adulta deles, foi o facto de eu procurar saber o que é que eles estavam a sentir. A grande pergunta do que é que sentiste em relação às coisas que eles às vezes comunicavam ou contavam. Tão preocupada antes estaria em colocar aqui a questão da moral, do certo e do errado em relação às atitudes que tomavam, e comecei-me a focar na questão do que é que eles estariam a sentir no momento em que as coisas aconteceram com eles. E esta questão de eu perguntar-lhes e de lhes criar este espaço também seguro, de conforto às emoções, também é conseguimos, ao mesmo tempo, introduzir novas emoções, ou seja, não é bem introduzir as emoções, é dar nome às emoções que estamos todos a sentir perante aquelas situações, e também eu, de certa forma, partilhar com eles as minhas próprias emoções em relação àquilo que eles estavam a contar e que estavam a partilhar comigo. Por isso, esta questão é muito importante, pois a longo prazo, para o resto da vida, são ferramentas e são estratégias que nós acabamos por lhes entregar também a eles, para eles poderem, como pais, por exemplo, caso o queiram, de também conseguirem criar esse espaço de receptividade às emoções dos seus filhos, das suas relações amorosas, por exemplo, do grupo de amigos, ou seja, tudo isto são ferramentas que, introduzidas e praticadas nesta fase da adolescência, eles vão levar para depois numa vida de adulto. É muito importante. Outra questão também é importante, onde nós também podemos colocar aqui a nossa curiosidade, está ligada à questão das necessidades. Eu aqui, como treina oficial do método laser,
sei que é um método e é uma forma de nós conseguirmos também perceber que os nossos filhos têm necessidade e eu mostrar curiosidade em relação aos comportamentos que eles estão a ter, que tipo de curiosidades é que estão ali a procurarem saciar e que estão em faltas, né? Eu aqui só assim um parêntese posso partilhar com vocês que nós temos algumas necessidades, temos as físicas, né? A questão do descanso, a questão da alimentação, do sono, e depois também temos algumas necessidades psicológicas que muitas vezes os comportamentos dos nossos filhos acabam por manifestar. E se eu olhar para esse comportamento com essa intenção com muita curiosidade, eu consigo dar resposta mais depressa às necessidades e também, de certa forma, fazer aqui uma legenda em relação a eles, de lhes dizer também que possivelmente são algumas necessidades que não estão ali equilibradas, que não são saciadas e automaticamente aqueles comportamentos vão surgindo. E aqui vou referir a questão de a necessidade às vezes de experiência e de novidade, que nós todos, uns temos mais que outros, mas que existe, a questão da importância, da significância, desse reconhecimento. Muitas vezes o comportamento adolescente vai à procura desse reconhecimento, de sentir importante, de ter espaço da sua questão, da sua identidade, da sua autonomia, da sua independência, está muito presente na adolescência. A questão também da necessidade às vezes de segurança e de controle, ou seja, quando as coisas não estão um pouco fora do controle deles, com muito poucas rotinas, também são necessidades que eles têm, que nós temos todos, e por último as necessidades de ligação e pertença. Às vezes quando eles sentem que, e se calhar por exemplo neste contexto de pandemia, possivelmente a ligação e pertença acaba por ser as necessidades que estão mais em falta, estão mais em déficit neste momento, e possivelmente muitos comportamentos, e eu aqui estou-me a lembrar da questão do comportamento de maior tempo nas redes sociais, maior tempo de tela, né, de telemóvel, de computador, possivelmente estará a dar resposta, esse comportamento estará a dar resposta à necessidade de ligação e de pertença. É uma maneira deles sentirem que estão com os pares, que estão com os amigos, que estão com os colegas, fazendo esta ligação, e é importante eu olhar com curiosidade para aquele comportamento, sabendo que possivelmente poderá ser por uma questão de dar resposta a essa necessidade. Outra da questão também, outro dos passos onde nós também podemos mostrar curiosidade tem a ver com as suas atividades. Aquilo que eles fazem fora de casa, com os amigos, nós fazemos perguntas, procurarmos saber exatamente o que é que se passa com eles, que tipo de coisas é que eles fazem. E aqui é importante também a questão de, lembrem-se, a intenção é curiosidade, e aqui nós não devemos estar aqui a procurar controlar. Quando eu pergunto ao meu filho quando ele sai o que é que ele vai fazer, mais com esta curiosidade e não tão para eu depois controlar a própria atividade, porque aqui é importante também eu partilhar as minhas próprias atividades, aquilo que eu faço como pai, pois acaba por ser esse modelo, e nós sabemos que mesmo que eles finjam que não nos estão a ver, que não nos estão a observar, nós sabemos que mais cedo ou mais tarde alguns comportamentos que eles vão tendo, eles têm a ver com o modelo que nós estamos a entregar. Por isso também é importante eu fazer essa partilha daquilo que eu faço, das minhas atividades como pai, pois possivelmente também estou a criar um hábito nele de fazer as suas partilhas. Outra questão também que é muito importante e que nós pais, muitas vezes, e aí eu, quando falo nos pais falo sempre na minha prática como mãe, que muitas vezes nos esquecemos de sentir curiosidade e muitas vezes até acabamos por castrar um pouco esse lado, que tem a ver com a questão dos sonhos. Né? Nós procuramos saber com muita curiosidade que tipo de sonhos os nossos filhos têm, o que é que eles pensam fazer, que tipo de ideais é que eles defendem. Toda essa área acaba por ser tão importante e nós esquecemos muitas vezes e normalmente até como adultos o que fazemos normalmente é ou diminuir, não valorizar o sonho do nosso filho, ou muitas vezes até dando-lhe aqui um bocadinho esta destruição, acabamos por destruir os sonhos deles quando dizemos isso é tudo muito bonito mas nunca vais conseguir, ou achas que vais ser capaz de mudar alguma coisa. Eu costumo até ter uma frase que para mim é muito importante eu lembrar muitas vezes, e também como coach de adolescentes é uma das coisas que eu falo com eles e que reforço muito este papel deles, a questão de se na adolescência não existe este sonho de mudar o mundo,
quando é que vai existir, não é? Tipo, possivelmente os sonhos dos adolescentes mexem um bocadinho connosco, pois possivelmente tocam ali numa ferida, não é? Tocam nas nossas memórias, naquilo que nós dissemos possivelmente que iríamos fazer e que depois na realidade como adultos não conseguimos fazer, e é importante eu valorizar esse sonho e dizer, ok, se é uma coisa que tu queres, se é uma coisa que tu achas que para ti é importante, ok, esforça-te e faz, que tu vais conseguir. E aí sim estamos a valorizar e estamos a criar este espaço de partilha e também o espaço do próprio adolescente sonhar, porque muitos adolescentes se sentem essa castração lá de fora, acabam por também eles começar a criar estas crenças muito limitadoras, no sentido não vale a pena querer mudar o mundo porque eu não vou conseguir, e nós sabemos que, ok, às vezes conseguimos e em qualquer idade, não só na adolescência, mas sim na adolescência há essa força e por isso eu posso demonstrar curiosidade em saber que tipo de sonhos os meus filhos adolescentes têm. Outra questão também muito importante onde nós podemos praticar aqui a curiosidade, tem a ver com a observação. Observar da maneira como o nosso filho comunica, através daquilo que ele não diz, através do corpo, através da sua expressão corporal, que nós sabemos, aliás, muitos pais quando recorrem, quando falam comigo, o que fica mais empolgado e onde existe mais julgamento na relação com o filho adolescente tem mesmo a ver com esta questão do comportamento, com aquilo que ele faz com o corpo e não tanto aquilo que ele diz. Aliás, normalmente o que acaba por acontecer é essa diminuição da comunicação oral, da verbal, e sim mais a comunicação não verbal, o fechar da porta com força, o fechar-se no quarto, os silêncios, e tudo isto é importante eu observar com muita curiosidade e acabando por encaixar as outras coisas todas, não é? O facto de eu pensar, ok, se eu observo que o meu filho está a ter este comportamento, ou este silêncio, por exemplo, o bater da porta, eu, em vez de procurar aniquilar aquele comportamento, ir com curiosidade, ter com ele e perguntar-lhe o que é que está a passar com ele, ou que, se ele precisa de partilhar alguma coisa, que eu estarei sempre ali. E esse olhar diferente faz completamente a diferença. Acreditem mesmo, quando eu olho para todo o comportamento do meu filho adolescente com muita curiosidade, sem grandes histórias mentais, não é? Porque nós acabamos por fazer logo uma leitura daquele comportamento que, maior parte das vezes, possivelmente, porque nós não temos esse dom de adivinhar exatamente o que é que aquele bater da porta significa, e nós normalmente levamos muito para a questão pessoal. Achamos que, por exemplo, o bater da porta do quarto tem a ver com falta de educação, falta de respeito, já não me está a respeitar. E acreditem, não tem nada a ver connosco, tem muito a ver com eles. Tem a ver com as coisas que estão a acontecer com eles, que se nós abrirmos esta porta de curiosidade, acreditem que mais cedo ou mais tarde, no tempo deles, dentro daquilo que eles, da forma como eles quiserem fazer, eles vão ter connosco, eles vão comunicar, eles vão falar exatamente aquilo que se passa. Agora, não podemos utilizar toda a informação que nós obtemos dos nossos filhos, quer com aquilo que eles fazem, quer com aquilo que eles dizem, quer com aquilo que eles partilham connosco, como armas de arremesso nos momentos mais difíceis, mais desafiantes, porque também fazemos isso. Normalmente, quando eles partilham qualquer coisa connosco, nós falhamos às vezes, e aí é a minha culpa, e está tudo bem, né? Porque somos seres humanos e falhamos. Nós normalmente, nos momentos de maior conflito, nós vamos buscar essas situações e atiramos-lhes. E o que é que vai acontecer do outro lado? Né? Imaginem-se, coloquem-se no lugar do adolescente, quando eu partilho uma vulnerabilidade, uma coisa que se passa comigo, e mais tarde o meu pai e a minha mãe vai usar isso contra mim num momento de discussão. O que é que vai acontecer da próxima vez? Possivelmente eu não vou contar nada, eu não vou partilhar. E então é importante eu olhar para esses momentos de relação sem esta questão do educar, não é? Do papel da autoridade que nós pais às vezes temos, carregamos com muita força esta questão de somos pais. Sim, é verdade, temos maior responsabilidade na relação, mas acreditem também que com o crescimento dos nossos filhos, e se calhar por isso é que nos custa e sentimos estas dores da adolescência e não olhamos para a adolescência com curiosidade, porque acaba por facilitar o processo, é verdade, porque também sentimos que o crescimento deles acabamos por nós sermos menos necessitados, não é? Eu acho que na fase da adolescência dos nossos filhos, este conflito que existe tem a ver um bocadinho com esta mudança de paradigma, em que a minha necessidade começa a diminuir, depois o meu filho começa a necessitar menos de mim. E essa questão de
eu sentir-me menos presente na vida dele com esta função, aqui o pedido e a curiosidade também pode ajudar nesse sentido, é eu olhar para esta nova fase de desenvolvimento do meu filho como também uma nova fase de desenvolvimento pessoal, da minha própria parentalidade como pai, pois possivelmente se eu não sou tão necessitada como cuidadora física de serviços, possivelmente eu posso ser mais necessitada noutro aspecto, noutra área da vida do meu filho adolescente. E aqui é um equilíbrio que eu tenho que encontrar. Enquanto eu não conseguir encontrar este equilíbrio, possivelmente eu vou me sentir fragilizada na minha própria parentalidade. Por isso, hoje era isto que eu gostava de reforçar com vocês, na verdade, o retirar o julgamento na comunicação, na forma como eu me relaciono com o meu filho adolescente e colocar muita curiosidade. Por isso espero-vos ter ajudado com estas pequenas intervenções e pequenos momentos em que nós podemos praticar a curiosidade, porque isto pratica-se, ok? É uma coisa nova, por isso tem que ser muito praticada. Lembrar que podem continuar a ouvir-me no canal do YouTube do Pais com Rede, no podcast, e também subscrever se ainda não subscreveste e partilhar com quem fizer sentido. Por isso já sabes, podes utilizar aqui o botão para fazer a tua subscrição e saberes assim novamente quando eu estiver com um episódio em direto.